Na hora que você se movimenta aí pra ver pra onde que vai, você faz assim, ó. A sua mão some um pouquinho. Deixa eu ver se for um pouquinho pra cá. Aí ficou melhor? Beleza. Tá. Olá Brasil, olá YouTube, olá podcast, sejam todos muito bem-vindos ao canal J Críticas. Eu me chamo Jerônimo da Silva e aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos, livros e música. Ele tá de volta aqui, eu tinha que chamar ele aqui de volta. A gente vai inaugurar hoje aqui no canal um quadro que eu já estava querendo fazer basicamente há um ano atrás. Nunca consegui fazer esse quadro, mas estou aqui. Esse quadro ainda não tem nome. Eu vou botar como convidados no set, né? Convidados no set, né? É um quadro para a gente conhecer os nossos convidados de uma forma bem descontraída, né? Com algumas perguntas, até botei no negócio da câmera aqui. Tem algumas perguntas. Júlio vai puxar e vai ler e vai falar sobre o tema. Então, se você é novo aqui neste canal, se você está perambulando aí pelo YouTube, se inscreve, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com qualquer seu amigo ou sua amiga que curte muito cultura pop. Agora vamos lá falar sobre os filmes. A sauna é o sal da terra. O sal da terra, Sebastião Salgado. Parece a Dilma falando nessa. Agora vai, Júlio. Eita, vamos lá. É hora de rufar os tambores, né? Um filme de época que retrate os tempos atuais. Então, no caso, seria um filme antigo que tem ainda uma temática muito relevante, né? Um filme antigo que tem uma temática relevante até hoje. Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha. Né? Então, sempre bom a gente trazer o cinema brasileiro à baila, né? E ninguém melhor do que Glauber Rocha. É um clássico, né? Incontestável. Com certeza, né? Talvez aí um dos filmes definitivos do nosso cinema, 1964, o lançamento de Deus e o Diabo na Terra do Sol. Inclusive, acho que foi na edição de Cannes do ano passado, teve uma cópia remasterizada. Sim. Inclusive, aqui em Brasília foi exibida no Cine Brasília recentemente. Sim, verdade. Maravilhoso. E, para quem não conhece, é um filme que conta a história de imigrantes nordestinos, né, que saem da sua terra ali para ter melhores condições de vida na cidade. Só que, e isso já vai remeter muita gente a vidas secas, né? Sim, Só que no contexto em que o Glauber Rocha monta essa história ali na metade do século passado ali, exatamente no ano em que eclode o golpe da ditadura militar, no último dia de março de 64, põe esses personagens agora não saindo da região nordeste para a região sudeste, mas ele os põe navegando por um sertão árido em busca de algum consolo. Então, você só vai ter, na visão do Glauber, duas saídas. Ou você vai para o populismo religioso, que é muito representado pela figura messiânica de um padre, ao estilo do Antônio Conselheiro, ou você vai para a figura ali dos cangaceiros, dos justiceiros, que no caso é representado pelo Coriço, personagem interpretado pelo grande Otton Bar, inclusive está no pôster do filme, talvez um dos melhores personagens da história do nosso cinema. E claro, além do icônico também Antônio das Mortes, que é um mercenário ali que é contratado justamente para contratado pela Igreja Católica, aliás, para deixar essa situação muito mais favorável ao status quo. Então, quem é o status quo? A polícia, a igreja, o governo, da elite, as elites agrárias, que era muito importante ali naquele contexto. Então é um filme que até hoje dialoga muito bem com as contradições que nós vivemos no Brasil. E esteticamente ainda é muito impactante.
né, a sequência final do sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão, desses retirantes fugindo, é uma coisa assim, de uma beleza aterradora. Não, é verdade. Então, para quem não assistiu, recomendo fortemente. Eu vi esse filme ano passado acabou que eu nem botei esse filme numa lista, mas cara, é impressionante como tem alguns filmes que são, por exemplo, filmes da década de 60, década de 50, mas ainda assim, hoje eles têm como se fossem lançados assim, anos, né? Como se fossem filmes contemporâneos. Sim, e de fato, assim, se a gente for do ponto de vista histórico, na nomenclatura da história, a gente estaria na chamada Idade Contemporânea. Né? Só que, às vezes, há filmes que dialogam mais com a nossa realidade atual do que outros que dialogam mais com o espírito do seu tempo. Sim. Lógico, todo filme é fruto do seu tempo. Né? Todo filme é fruto de um pensamento, de uma técnica, de uma sociedade, de um determinado tempo, de uma tendência, justamente, só que às vezes há alguns filmes que, vamos dizer assim, estão na vanguarda desse pensamento. Sim, né? Sim. Então eu acho que o Deus e o Diabo na Terra do Sol, que retrata esse momento ali dos anos 60, mas é um momento que poderia ser não só exclusivo dos anos 60, poderia ser dos anos anteriores, das décadas anteriores, 40, dos anos 50, 40, 30, porque era uma realidade muito vigente no Brasil, lembrando a questão da imigração da região até Nordeste para a região Sudeste, e boa parte disso, essa desesperança que o povo brasileiro enfrenta, é muito latente, e por isso que eu acabo recomendando o filme aqui. Sim. Né? Então já vamos descartar essa aqui, essa já foi. Exatamente. Vamos ver. Eita. Chacoalha. Vamos lá. Isso é bom. Um Psicopata Insano. Você assiste uns filmes assim de psicopata? Alguns já. Bom, eu vou pelo primeiro que me apareceu aqui. Apareceram alguns, mas eu vou pegar esse aqui porque eu acho que é um filme que pouca gente assistiu. Eu, inclusive, vi esse ano, inclusive de um diretor que eu gosto muito. Até citei no vídeo anterior que a gente gravou sobre a A24. Sim. Que é o Brian De Palma. Então, nesse caso aqui eu vou citar um filme dele, e dentre toda a sua filmografia, dos thrillers eróticos e tal, dos thrillers os thrillers psicológicos também, esse aqui eu acho que ficou meio escondidinho, e eu acho que ele deveria ser mais lembrado. Para quem gosta, inclusive, de Fragmentado, vai se deleitar. Se você gostar de Fragmentado, a menina pode meter o pé na jaca, que eu acho que você vai gostar. Se chama Síndrome de Caim. Um filme dirigido pelo Brian De Palma, lançado em 1992. O título original é Raising Cain. Basicamente conta a história desse médico, esse psiquiatra chamado Carter Nix, que é interpretado pelo maravilhoso John Lithgow. Quem assistiu Dexter deve conhecê-lo. Ele era o assassino lá. Sim. Então, de novo. E nesse filme o Lithgow interpreta o Carter. O Carter é esse psicólogo que, vamos dizer assim, sofre de um transtorno muito raro. Um transtorno dissociativo de personalidade. Então o Carter consegue, dentro dele ali, armazenar muitas identidades, múltiplas identidades, na verdade. Então, só nesse filme, o John Lithgow chega a interpretar mais ou menos 6 personagens. Até o pessoal brinca assim que o John Lithgow caminhou para que o James McAvoy no Fragmentado pudesse correr, né? Porque muita gente fala do Fragmentado que, nossa, ele tem 23 personalidades, mas a gente conhece umas 5 ou 6 no Fragmentado. É a mesma coisa em Síndrome de Caim. Então, o Síndrome de Caim traz esse personagem que tem esse transtorno dissociativo, e ele tem um hábito, né? Ele fica muito vidrado para realizar esse hábito muito específico, que é o de sequestrar crianças. Por quê? Deixo para vocês descobrirem. É verdade. É um filme que ao mesmo tempo mistura suspense. É um terror psicológico, né? Suspense com uma parte de terror psicológico, com um filme policial e um quê de filme camp, assim. Então, para quem gosta muito do Brian De Palma, que é um diretor maravilhoso, assistam aos outros thrillers psicológicos, Vestida para Matar, Dublê de Corpo, o Femme Fatale, que é um filme extremamente subestimado. Inclusive, se tiver uma pergunta dessa assim, de um filme subestimado, então
já vai falar, Femme Fatale. Mas Síndrome de Caim eu vou destacar hoje também. Muito bom. Vamos lá, próximo. Chocolate. Vamos lá, eita. Melhor adaptação de livro para o cinema. A gente tá falando de livro agora? Pois é, estamos falando de livro há pouco. Uma adaptação boa. Uma adaptação que você... Meu Deus, que adaptação. Que aí também tem que ter lido o livro, né? Porque assim, tem aquela adaptação, por exemplo, a pessoa não leu o livro, mas o filme, ele conseguiu também chamar a atenção do telespectador. Já aconteceu alguma coisa assim? Ah, já. Acontece muito. Acontece às vezes do filme ser melhor do que o livro. Acontece isso que eu acho que é o caso mais comum. Às vezes da obra literária ser tão boa que às vezes o filme não consegue chegar a essa altura. Mas, de cabeça, e eu vou falar aqui porque é um dos... que é um dos filmes que eu mais... Que é um filme muito bom. Adoro esse filme e adoro o livro. O livro tá assim no panteão dos meus favoritos. Que é Reparação. Reparação, Atonement em inglês. Foi escrito pelo Ian McEwan. Que é um grande escritor. Então, para quem já leu Solar, Serena, Sábado, Jardim de Cimento... O Ian McEwan fez esse romance Reparação, que em 2007 originou um filme de mesmo nome, Atonement em inglês, e que aqui no Brasil chegou como Desejo e Reparação. Sim. É um filme estrelado pelo James McAvoy e pela Keira Knightley, de Piratas do Caribe, que interpretam dois jovens de classes sociais diferentes, ela rica, ele pobre. Ele trabalha para a família dela, nessa casa de veraneio, e os dois são apaixonados. Os dois têm ali uma paixão ali que está se desenvolvendo e tal. E essa personagem da Keira Knightley tem uma irmã mais jovem, a Bryony, que, olha só, nesse filme é interpretada pela Saoirse Ronan, a menina de Lady Bird. Adoro ela. Inclusive, uma breve curiosidade, por Desejo de Reparação, ela ganhou a sua primeira indicação ao Oscar. Sim. Eu acho que ela tinha ali... Nossa, eu adoro ela. Acho que ela tinha menos de 14 anos. Acho ela uma atriz fantástica. Assim. Ela é maravilhosa. Sempre que ela tá, assim, e eu sempre confundo os nomes dela, né? A Saoirse Ronan. Saoirse. Eu lembro que uma vez eu li o texto do Robert Sadowski, do O, ele falou assim que imagina o Sean Connery tentando falar Xuxa. É isso, Xuxa. Né? E ela faz a Bryony, que é uma jovem criança muito imaginativa, muito aguda, muito incisiva, que tem um grande sonho de ser dramaturga. Então ela encena as peças dela ali em casa e tal. E a Bryony, pelo personagem do James McAvoy, que se chama Robbie, com a personagem da Keira Knightley. E acontece que nessa casa de veraneio que eles têm, dessa família muito rica, que é a família da Bryony e da personagem da Keira Knightley, a Bryony presencia uma cena muito desconfortável. Uma cena de estupro. Só que ao mesmo tempo ela também presencia esse flerte da irmã com o Robbie, de quem ela gosta muito. Então, meio que como vingança, ela comete um ato impensável, que tem consequências absolutamente implacáveis para todos os envolvidos. É um filme magistralmente escrito, a adaptação ficou a cargo do Christopher Hampton, que já tinha ganhado o Oscar, inclusive com outras duas adaptações excelentes, Ligações Perigosas, que foi dirigido pelo Stephen Frears, em 1988, que é baseado em Les Dangereuses Liaisons, do Cordelot de Lacros, e O Meu Pai, com o Anthony Hopkins, né? Que é a adaptação da obra do Florian Zeller, certo? Então, o Christopher Hampton faz maravilhas com esse texto do Ian McEwan, e o Joe Wright, que vem aqui numa dobradinha com a Keira Knightley, depois da ótima versão de Orgulho e Preconceito que ele fez com ela, que hoje talvez seja mais popular. Mais popular, exatamente. Faz aqui um filme
devastador. Um filme de uma beleza estética, mas também de uma sobriedade na maneira como ele trata as relações entre esses personagens que se comunicam em ambientes extremamente sofisticados e com uma certa vastidão, pelo menos inicial, de vocabulário, que depois, à medida que o filme decorre, né, que o filme vai se desenvolvendo, vai gradualmente se transformando apenas em silêncio. Então, o uso da palavra nesse filme, os momentos vazios ali, o silêncio, é muito precioso. Então, acho que no caso de uma adaptação muito boa de um livro igualmente muito bom, acho que esse seria um bom exemplo. Beleza. Eita, rapaz, aqui já tem 5 perguntas em 1, né? Vamos ver aqui. O filme brasileiro, ótimo. Não, o cinema brasileiro nunca é demais ser citado, né? Então, vamos lá, filme brasileiro. Eu poderia citar Eles Não Usam Black Tie, que é um filme do Leon Hirschman, baseado na peça do Gianfrancesco Guarnieri, que também estrela no filme, junto com a Fernanda Montenegro, o Carlos Alberto Richelli. Exato. Já vai. O Carlos Alberto Richelli e a Beth Mendes. Além de uma participação muito boa também do Milton Gonçalves, grande Milton Gonçalves. Porém, eu vou falar um outro filme, aproveitar a ocasião, que está completando agora, está fazendo aniversário esse ano, de 20 anos. Se chama, acho que esse você conhece, se chama O Homem que Copiava. Sim. É um filme do Jorge Furtado. Caraca, é um filme do coração, É um filme do Jorge Furtado, estrelado pelo Lázaro Ramos, né, que faz justamente esse homem que copiava do título, né? Um rapaz chamado André, que trabalha numa copiadora, né? Que era só a gente chamar copiadora, né? É verdade. Chamar copiadora hoje, um negócio de 20 anos atrás. E ver como que as expressões mudam, né? As gírias e tal, vocabulário. E aí ele trabalha nessa copiadora e tal, e ele olha um dia ali e fala, mas e se eu imprimir um dinheiro aqui com aquela qualidade boa mesmo, entregar ali e ninguém vê? Depois eu fazer tantas cópias e tal, e ele olha bem mecanicamente aquele processo, não vai fazer muita diferença. E acaba que ele vira, então, essa espécie de golpista, assim, só que é um personagem muito gostável e tal. É isso que tem no Isso, e é um filme, assim, que quando o Jorge Furtado estava muito no auge, inclusive, é um cineasta excelente. Eu gosto. Excelente, inclusive, para quem... Fica a dica, inclusive, de outro filme muito bom que ele fez, que se chama Saneamento Básico. Sim, também com Lázaro Ramos. Isso, um filme maravilhoso, um dos melhores filmes sobre cinema. É verdade. Inclusive, esse filme eu assisti. Assisti esse filme, na verdade, foi para produzir uma lista, que na época eu tava fazendo um curso de designer? Não, era de web design, mas tinha uma disciplina de sustentabilidade. Sim. E basicamente o filme também o filme fala sobre isso, né? Isso. O monstro é justamente porque não tem saneamento básico. É verdade. Né? Maravilhoso o filme também. Então, para quem não conhecer, e eu vejo que muita gente para muita gente esse filme passou fora do radar, saneamento básico. Então, acho que vale uma dica também. Ele também fez Meu Tio Matou um Cara, que é legal, mas também não é tão bom quanto esses outros dois. Mas é legal também. O próprio Ilha das Flores, que é talvez o maior curta-metragem brasileiro que a gente tem. Sim. Mas fica a dica, O Homem que Copiava, um filme que além do Lázaro Ramos tem também a Leandra Leal, Pedro Cardoso e a Luana Piovani no elenco. Sim. E assim, de novo, tem toda aquela verve do Jorge na maneira como ele monta o filme, que é geralmente uma montagem mais acelerada. Essa montagem muito interessante. Exato, uma montagem mais acelerada. Especialmente no começo, a narração também, ele faz milagre com a narração em off. É um negócio assim, impressionante. Acho não é o argumento, mas existem alguns filmes que trazem essa coisa da narração que não fica tão legal assim. Sim, tem muitos filmes norte-americanos, muitos filmes ingleses e tal, que traz essa coisa da narração, mas acaba que não... Narração não ajuda. Não acontece muito, mas narração não ajuda.
Inclusive eu tava falando com o pessoal esses dias sobre justamente esse vício do off, né? Que não é todo mundo que sabe fazer. O Scorsese sabe fazer, por exemplo. Jane Campion, normalmente, quando ela usa, ela sabe fazer. Agora, poxa... Eu não lembro se ela fez isso no Ataque dos Cães. Ela fez no isso. Ataque dos Cães tem no comecinho e tem no final. Mas, por exemplo, tem um outro filme que ela fez... Não, ela é o Piano. O Piano tem um pouquinho mais, por exemplo, em In the Cut, que é em Carne Viva, que é um filme com a Meg Ryan e o Mark Ruffalo, ela faz um pouco mais disso, assim, ela faz bem também. Então tem diretores que sabem fazer bem isso, sabem utilizar essa voz, outros não sabem, né? Outros até utilizam bem, só que é variável o resultado. Por exemplo, o José Padilha virou um clichê. É um recurso audiovisual, normal. Mas, por exemplo, o José Padilha, todos os filmes dele, tem o Tropa de Elite, ele, pelo menos, não necessariamente começou, mas ele popularizou no primeiro Tropa de Elite. Depois disso, todos os outros filmes dele, até o Robocop, em certa medida, tem. É verdade. Só que aí, menino, ficou um negócio remake, muito pesado, né? O remake, isso. Só que aí ficou um negócio, assim, que, né, em determinado momento, beira como cartunesco, como, por exemplo, aquela série O Mecanismo. Sim. Que com o Celton Mello, que eles colocam o ex-juiz lá, o Sérgio Moro, quase como o Batman ali, praticamente. Como um super-herói. E aí tem um diálogo, nunca vamos esquecer disso. Assim, no primeiro episódio, o piloto, aí eu não sei se tem alguma outra interpretação, algum significado subjacente. Não sei, vocês podem falar. Mas o personagem do Celton Mello, em dado momento, vai descrever um personagem, ele fala, abre aspas, ele era analfabeto, ele não sabia ler. Inclusive, acho que esse negócio virou mesmo, não foi? Eu não acho que sim, né? Mas... O que eu já vi, Aí, assim, beleza, pode ter alguma coisa. Ele ter justamente reiterado isso, talvez exista alguma ironia ali no meio, mas não sei também, assim, porque a narração do Celton Mello, que é um ótimo ator, mas é uma narração ali pro personagem, que eu acho inclusive muito fraco, mas é um personagem monocórdico, então ele sempre narra as coisas com o mesmo tom. Dá pra saber exatamente se existe algum tipo de variação ali, que nos conduza a um tipo de interpretação, então é complicado, né? Mas então o filme brasileiro, O Homem que Copiava. Aquário. Vamos ver. Já foram 4. Foram 4, vamos lá. Guilty Pleasure. Que muita gente diz que não tem, mas que... Então, Guilty Pleasure, nesse sentido de que as pessoas dizem que é ruim, mas eu gosto. Bom, levando isso em consideração... Tem vários que eu poderia falar aqui. Talvez eu poderia falar de Domino, que é um filme do Tony Scott estrelado pela Keira Knightley. Não, sim. Só dando assim menções ao passando. Assim. Senão, também pronto, aí é só sobre isso. Mas talvez Domino, eu acho que é um filme que eu gosto bastante, que muita gente não gosta. É um filme com a Keira Knightley. Foi um filme do Tony Scott, dirigido em 2005. Adoro Domino. Outro também, que é do roteirista de Domino, Richard Kelly, que é o mesmo diretor de Donnie Darko. Mas o filme dele do meio se chama Southland Tales. Não é um filme assim, meu Deus, mas é um filme que eu acho interessante. No geral, as pessoas também não gostam, mas eu acho interessante. Mas eu vou destacar um aqui como Guilty Pleasure. Eita. Que... Assim, é de um diretor conhecido, até falei um filme dele aqui hoje, mas vou destacá-lo, que é A Dama na Água. Ah, sim! Muita gente não gosta de A Dama na Água, verdade. Inclusive é um filme bem mal recebido, mas eu não acho que seja isso não, pelo contrário, inclusive, eu acho um filme maravilhoso. É um filme que eu assistia muito quando tinha uns 8, 9 anos, assim, e tal. É um filme dirigido pelo M. Night Shyamalan, o mesmo de O Sexto Sentido, Fragmentado, A Visita, o recente Batem à Porta. Que é um filme esquecidíssimo. E acaba sendo um filme esquecido, justamente porque ele tem uma má fama, né? Todos os filmes do Shyamalan, depois, especialmente depois de Sinais ali, 2002. Começando, Sinais de 2002, então a partir da Vila, todos os filmes dele que vieram ali, até mais ou menos, até depois da Terra,
foram filmes bem mal recebidos. Até com o filho do Will Smith. E com o Will Smith. Então, assim, de 2004 até 2013, então um período de 9 anos, o Shyamalan estava ali zicado, como se diz, né? Porque todos os filmes eram muito mal recebidos. Então, desde 2004, mais ou menos, os filmes do Shyamalan não estavam dando certo. Ele estava zicado, né? Como se diz. E A Dama na Água, vamos dizer assim, para muita gente foi a tampa final no caixão. Na verdade, teve esse. De A Dama na Água. Da carreira do Shyamalan. E também teve esse, que é 2005? 2006. E também teve Teve The Happening, que é Fim dos Tempos. Que é com o Mark Wahlberg. Teve o Último Mestre do Ar, que é o do Avatar. E depois ele fez Depois da Terra. Não, o que ele voltou mesmo, eu acho que ele voltou foi entre A Visita e Fragmentado. Isso, A Visita. Isso, porque A Visita é 2015, por isso que eu até falei, não, até 2013, mais ou menos. Bem orçamento bem... Que é um orçamento mais baixo e tal, né? E A Visita, inclusive, é um filme legal, não é maravilhoso assim, mas é um filme legal. É interessante, A Visita é legal, Fragmentado é legal, Batem a Porta é legal também. Já são filmes em que ele volta a ter um pouco mais de prestígio. Mas antes disso, nesse período aí de 2004 a 2013, a carreira do Shyamalan foi numa inversão impressionante. Porém, eu acho que A Dama na Água ainda se destaca porque é um diretor que compreende o absurdo da sua proposta. Dele, agora que tem Servant, isso. Então você pega, por exemplo, A Dama na Água é um filme em que o Shyamalan propõe todas essas parvoíces, todas essas coisas. Ele propõe essas coisas assim mais desconectadas, né? Essas coisas mais fantasiosas, e ele acredita piamente naquilo que ele está fazendo. E então quando você coloca, por exemplo, o personagem do Paul Giamatti, que é um ator maravilhoso também, para meio que fingir uma postura infantil, para que uma senhora chinesa que não fala inglês com isso fique emocionada, fique intrigada e decida contar uma história de ninar para ele, e usar isso como um ponto forte do roteiro, olha, eu acho que realmente você precisa estar muito investido ali de convicção. E isso ele tem bastante. Eu acho que ele nunca perde em nenhum momento desse filme essa vontade, esse afã de acreditar no aspecto elementar da história mesmo. Tanto é que você tem como protagonista o Cleveland, que é o personagem do Paul Giamatti, e ele tem que salvar uma menina chamada Story. Olha o nome, Story, que é história em inglês. Então, veja, é um homem que está machucado, ele tem um trauma pessoal, que a gente vai descobrir só no fim do filme. Ele tem um trauma e ele precisa o quê? Salvar a história. E ele só consegue salvar a história quando todo mundo acredita nela. Então é um grande, acredita nele e nela, consequentemente. Então é uma grande metáfora sobre esse pacto entre espectador e autor, entre obra e público, que é afirmado de forma invisível, né? A gente faz esse pacto sempre que a gente assiste a uma história. Quando você faz o pacto entre o espectador e a obra, e a gente assina esse contrato invisível, a gente aceita todos os absurdos que vão vir ali, desde, claro, que já fique estabelecido num primeiro momento sobre o que será aquilo dali. E eu acho que A Dama na Água, mesmo que se possa falar muita coisa sobre a qualidade dos filmes do Shyamalan, que se possa falar muita coisa sobre a sua, vamos dizer assim, megalomania, sua pretensão ao se escalar enquanto um escritor supervisionário que mudará a história do mundo, e isso acontece, tá? No filme ele escreve um papel para ele mesmo, em que ele se põe como o escritor que vai salvar a humanidade. Tem alguns filmes dele que ele participa. Participa, só que nenhum desses, a participação como ator é maior do que nesse. Sério? Que nesse ele se põe como o grande autor que vai salvar a humanidade. Ele se põe como um visionário cuja obra vai mudar os destinos do mundo. É dito com essas palavras mesmo, tá? Não é força de expressão. Então, assim, embora ele tenha seus exageros,
acho que A Dama na Água compensa bastante e merece uma revisita. Mas, é aquilo, é um filme, no mínimo, controverso. Mas acho que merece uma chance. Beleza. Eita, vamos lá. Meu diretor favorito. É muito simples, Martin Scorsese. Tá até aqui, ó, tá até aqui embaixo. Martin Scorsese. Então, e o diretor favorito, Martin Scorsese. E um filme que represente a carreira dele de forma forte, assim, pra mim, acho que... Eu gosto muito de Depois de Horas. Talvez seja um dos meus favoritos da vida, After Hours. O Bom Comportamento, inclusive, que a gente falou na semana passada, Bom Comportamento é basicamente um After Hours. Só que o After Hours ele tem uma coisa mais satírica ali no meio, que é maravilhosa. E o Scorsese é um diretor que já fez muita coisa, tem um currículo muito vasto e tem sempre... de Wall Street? Maravilhoso, maravilhoso. Gosto de todos os filmes. E lógico, tem às vezes filmes que são, vamos dizer assim, mais representativos do que outros. Porque representativo do Scorsese é tipo, obra-prima incontestável, influenciou não sei quantas gerações. E às vezes aquele filme que não tem um peso tão grande ainda assim um dos melhores filmes do ano. Às vezes, quem sabe, o melhor filme do ano. Mas eu estaria After Hours como uma ótima recomendação. Lógico, tem os clássicos que todo mundo conhece. Taxi Driver, né, Toro Indomável. Isso todo mundo conhece. Isso, o próprio Lobo de Wall Street, Os Infiltrados, que é maravilhoso. Você acha o Irlandês um filme subestimado por conta do... Acho bastante subestimado. Teve a polêmica lá. Sim, da questão da duração, para ver 3 horas e meia. Mas é uma besteira. Teve um filme aí de um diretor qualquer, de 4 horas, aí, de heróis, né? É que um monte de gente assistiu. Ninguém reclamou. Eu quero 6 horas logo. Mas não. Claro, o filme do Irlandês não pode. Mas é um filme subestimado por conta disso. Mas acho que mais por conta dessa percepção pública, né? Sim. E dessa certa birra que as pessoas criaram com o Irlandês, porque é um filme muito longo, é um filme sobre máfia, né? Enfim, tem gente que criou uma birra com isso. Eu comecei a assistir os filmes do Scorsese. Uma pessoa que sempre me influenciou a assistir esses filmes foi meu pai. Tanto que o primeiro filme dele que eu vi foi o Toro Indomável. Isso, que eu acho foi uma ótima maneira de começar, inclusive. Aí eu assisti depois Os Bons Companheiros, que então, é isso que eu ia falar agora. Eu ia falar que ou eu fico geralmente muito dividido entre Taxi Driver e Os Bons Companheiros. Porque são 2 filmes também que eu assisti quando era muito novo, formaram muito assim meu caráter enquanto cinéfilo, e são 2 dos que eu mais gosto. Você acha que, por exemplo, Taxi Driver é um filme que traz um estudo de personagem? Mas ele é um estudo de personagem inteiro. O Paul Schrader disse que ele concebeu o personagem do Travis Bickle, que é interpretado pelo Robert De Niro, como uma grande metáfora para a solidão, como uma grande metáfora para a depressão, para essa dificuldade que o Schrader, o roteirista, sentia na época em que ele escreveu esse filme. Então, assim, você via no filme, né, no resultado, que todas as cores tem um amarelo mostarda. Por quê? Porque é como se você ficasse ali o tempo todo confinado dentro daquele táxi. É verdade. Portanto, da mente daquele sujeito. Então, aquele táxi perambulando pelas ruas, circulando pelas ruas de Nova York, uma Nova York suja, degradada, violenta, corrupta, da década de 70, fala muito sobre a insatisfação que esse personagem sente e essa desconexão com a realidade que ele tem. Afinal de contas, eu imagino que ninguém aqui, no seu primeiro encontro, cogitou de levar o seu proponente, a sua crush, o seu crush, para ir ao cinema, para ir a um cinema pornográfico, para assistir um filme de pornografia. Eu acho que acho que ninguém faria isso. Mas o Travis tá assim, ó. Ele tá tão desconectado
porque ele leva a personagem da Cyber Shepard pra fazer isso. Verdade, Né? Então, assim, é o processo, até o pessoal brinca, né? Ficou muito famoso por conta do filme do Joaquin Phoenix, né? Porque ele coringou, né? Ele vai coringando lentamente porque ele tá desconectado dessa realidade. É verdade. Ele tá se sentindo ali numa posição dentro de um carro em movimento, ou seja, é como se a vida o levasse, mas ele está completamente anestesiado. Sim. Não há saída para ele. Tudo ali é ruim, tudo é doentio. Sim. Então acho que é um filme que reflete muito as condições daquele tempo, aquele pessimismo da década de 70, mas também dialoga muito com esse tipo de vida que a gente vive muito no capitalismo tardio de hoje. E inclusive o filme também traz Sim, capitalismo. exato, a questão da política enquanto instituição, né? Porque chega um momento lá que a personagem da Cyber Shepard, ele tem um sentimento e tal, ela trabalha por um candidato, né? E ele tenta matá-lo em determinado momento. Aquela coisa da arma dele criar o mecanismo é para matar o candidato, né? Acaba que ele não é bem sucedido, quase. Mas é um filmaço. É um filmaço. E Os Bons Companheiros é um conto moral. É um conto moral sobre justamente essa impossibilidade do sonho americano. Né? Ou Qual seja, é a sua cena favorita dele? Dos Bons Companheiros? Bom, é aquele momento que ficou assim muito forte, muito marcado. Poderia falar do final também, mas eu vou falar esse, que é um momento em que o personagem do Robert De Niro, Jimmy Conway, ele meio que obtempera sobre o que ele vai fazer com o pessoal que ganhou lá o dinheiro do roubo. Sim. Eles começam a gastar, aí ele fica olhando, ele só se mostrando ali, ele se mostrando o tempo todo, que eu tenho o dinheiro X, aí ele fica olhando assim, fica lá fumando assim e olhando. E aí tá tocando uma musiquinha. E aí, enquanto isso tem um zoom que vai se aproximando lentamente dele. E ele fica olhando ali e tal, e depois ele põe ali, joga as cinzas ali, e continua olhando. E você fica assim, olha, esse cara aqui não tá pra brincadeira. Ele não tá pra brincadeira. Agora que a gente vai ver um lado dele mais mortífero, mais letal, mais anárquico mesmo. Porque o verdadeiro anarquista do filme é o Tommy, né? Que é o personagem do Joe Pesci. Sim. Só que aí é um momento que ele... my funny how? Aquela cena do... Só engraçado, né? Maravilhosa cena também. Me deixa assim, ansioso, meio que... Fica assim, psicopata esse aqui. Psicopata. Exato, psicopata. Pronto, é um psicopata. Tommy DeVito também, pronto. Muito bom também, muito bom. Então, acho que os melhores, assim, os Scorsese, Taxi Driver, Os Bons Companheiros, com a menção para Depois de Horas também. Mas... na verdade, a menção assista a filmografia inteira, porque é impecável. Impecável. O máximo que você vai pegar é talvez um Gangues de Nova York ali, que não seja muito bom, mas ainda assim é um filmaço, o próprio Gangues de Nova York. Só de trazer o Daniel Day-Lewis daquele jeito ali, e tem uma sequência inicial também que é maravilhosa. Então... Tá ainda? Quantos minutos ainda temos? Deixa eu ver. Terror para borrar de medo. Eu nem sabia que tinha escrito isso. Um terror para borrar de medo. Engraçado, assim. Mas que eu gosto muito, assim. Sim, você gosta. Arraste-me para o Inferno, do Sam Raimi. A gente já tinha falado dele uma vez, assim. No podcast. Porque, embora ele tenha uma coisa de terrir, assim, eu acho que as sequências de terror mesmo, um terror mais direto, assim, que lida com a... Esse é um filme que também trata um QI de ocultismo, né? Isso, então, como Isso. Exato. Todas aquelas... Por exemplo, tem uma cena que é muito boa, que ele dá um giro de 360 graus. Sim. Ela tá dentro do carro, assim, aí ela fica, meu Deus, cadê? Aí a câmera vem assim, e aí para que ela, meu Deus, aí de repente sai uma idosa assim. É verdade, com os dentes. Do escuro assim, ela olha pra você. Nossa, aquilo dali se você não sente aquele medo com aquilo dali, pode ir embora. Vez que passava naquele Space, tinha um quadro, acho que era Clube do Medo. Aí tinha lá, Arraste-me para o Inferno. Maravilhoso. Gente do céu. Arraste-me para o Inferno e, claro, né, não tem como não falar isso, é o pré-requisito, O Exorcista. O Exorcista. Então, tá até aqui. Então, pronto. Maravilhoso. Então, Arraste-me para o Inferno, O Exorcista
Esses aí são bons demais. Quase chegando, né? Que aí já ponho pro próximo. Aí, vamos lá. E tá quase acabando já. Tá. Vamos ver. Um filme ou série subestimado. Temos de um filme ou série estimado. Ainda poderia pegar a carreira do próprio Scorsese e falar de Vivendo no Limite, por exemplo. Que é um filme com o Nicolas Cage, baseado no livro do Joe Connolly e com o roteiro do Paul Schrader, de Taxi Driver. Sim. É um filme que eu também assisti recentemente e acho excelente. Também acho um filme muito bacana, mas pouco comentado. O próprio Scorsese, inclusive, já disse que é um filme pouco comentado. Então, acho que é um filmaço, assim, e fala sobre, de novo, essa coisa do protagonista com tendências autodestrutivas, muito cansado, exausto por conta desses problemas sociais que acontecem. Isso. Então, acho que é um filmaço também muito subestimado. É outro filme também próximo do Nicolas Cage dessa época ali, que o Vivendo no Limite é de 99. Nicolas Cage dos atores. Né? E nessa época ele tava no auge, assim, só trabalhava com grandes diretores e tal. Você vai falar do remake do... Não. Ah, tá. É outro que é muito bom, esse é de um ano anterior também, do Brian De Palma, que a gente falou aqui hoje, que é Olhos de Serpente, Snake Eyes. Que é um filme, um whodunit, né? Acontece um atentado num jogo, numa partida de beisebol. E o Nicolas Cage interpreta um investigador, né? Sim. Que tá ali perto. Um investigador meio malandrão, assim, tipo o Agostinho Carrara. Ele se veste, inclusive, como Agostinho Carrara. E aí, assim, ele interpreta esse cara lá e acontece um atentado, tipo, ele tá aqui na frente, aqui atrás. Aqui onde estão os bancos, acontece o atentado. Ele, meu Deus, mataram o ministro da Defesa dos Estados Unidos. E aí ele tem que investigar aquilo dali. O filme tem um trabalho de câmera assim que é excepcional, tem uma manipulação do melodrama, tem uma manifestação desse tema da dualidade que é muito comum na obra do Brian De Palma, que é muito divertida. Talvez a caracterização do personagem do Nicolas Cage tire um pouco do negócio. Quem já tá acostumado com o Nicolas Cage... Mas quem gosta agora do Nicolas Cageado, né? Que, ou seja, aquele momento que ele fica... Tem um colega aqui vai encontrar bastante. Tem um colega aqui do YouTube que ele sempre tá aqui, né? Fazendo alguns vídeos com a gente, né, que é o Rafa. Rafa Camargo. Que ele é fã do Nicolas Cage. Então, Rafa, se você não viu ainda Olhos de Serpente, é um filme perfeito pra você. O Vivendo no Limite também, ó. Maravilhoso. Você tinha falado de ou série, eu vou falar uma série só, rapidinha. Uma menção rosa, porque eu acho que é pouquíssimo comentada, mas deveria ter deveria ganhar um destaque maior, né? Que é a série The Leftovers, da HBO. The Leftovers é uma série que, na época que foi lançada a primeira temporada, salvo engano, chamou alguma atenção ali. É uma série indicada. Então, ela acabou nem ganhando muito espaço nessas grandes premiações. Ela foi criada pelo Damon Lindelof, que é o co-criador de Lost. Né? E conta a história então de de várias pessoas ali no planeta Terra, numa versão hipotética em que 3% da população desapareceu. Tem uma série também que, assim, você falando isso aqui, não sei se você jogou, é uma série teen, que ela até foi cancelada pela Netflix. The Society. Sei qual que é. Não sei se tem alguma... Não tem nenhuma conexão. The Leftovers, o título original seria aqui, por exemplo, na tradução para o português, seria A Sobra. É baseado no livro do Tom Perrotta. Para quem não conhece o Tom Perrotta de nome, é um excelente escritor, inclusive, ele fez Criancinhas ou Little Children, que deu origem ao filme Pecados Íntimos, do Todd Field, do diretor de Tar. E também fez o romance que deu base para Eleição, o filme do Alexander Payne, lá de 1998,
Inclusive um filme subestimado legal, Eleição, maravilhoso, um dos meus favoritos. Eleição, um filme maravilhoso que é baseado nesse livro do Tom Perrotta. E o Tom Perrotta também escreveu The Leftovers. Aí esse virou a série da HBO. Sim. E aí, basicamente, nessa série, como eu estava falando, conta a história de um grupo de humanos, né, do restante da população da humanidade, tendo que lidar com aqueles 3% que foram arrebatados. As pessoas simplesmente sumiram. Sim. Então, por exemplo, você está ali no ônibus, aí tá lá, beleza, tô voltando para casa, quando de repente você tá lá, tira um cochilinho, quando você acorda, só desapareceu. Aí tinha uma pessoa sentada, essa pessoa desapareceu. E tipo, ela não desapareceu assim, porque você cochilou, ela desceu, não. Ela só sumiu. Então, o grande mote da série é o que a gente faz quando 3% da humanidade, acho que não sei se é 2% ou 3% agora, é um número pequeno, muito, muito pequeno, quando essa porcentagem mínima da humanidade desaparece. E é uma série, assim, olha, devastadora, talvez tenha um melhor episódio final de todos os tempos, assim. É uma série que se chama The Book of Nora, o último. E é uma série extraordinária. A primeira temporada é boa, mas não é, meu Deus. E o livro... São quantas temporadas? São 3. São 3 no total, 27 episódios. A primeira tem 10 episódios, a segunda também tem 10 e a terceira tem 7. Eita, agora... Então, vamos lá. Melhor ida ao cinema. Melhor ida ao cinema. Bom, eu diria que uma sessão que, assim, fui muitas vezes ao cinema na vida, né? Algumas vezes, quando eu comecei a fazer críticas, assim, eram centenas de vezes, praticamente. Mas acho que uma ida que me marcou muito, e o filme também me marcou muito, assim, foi a de A Invenção de Hugo Cabret. Também de novo, do Martin Scorsese. Porque com o Hugo, assim, foi, exato. E detalhe, é um filme do Scorsese para crianças, e não é qualquer filme. Ele pega basicamente a história do cinema todinha, pelo menos a primeira metade, e resume ali. Então, assim, um filme que para crianças, para jovens também, assim, eu acho que conversa bem, traz um trabalho de apresentação histórica que eu acho exemplar. E o Hugo foi um filme que eu assisti no início de 2012. Acho que foi essa época que eu assisti. Salvo engano, fevereiro de 2012. Na TV aberta. Eu assisti. Passava na TV aberta também, passou bastante posteriormente. Mas eu lembro que eu assisti quando estreou, fevereiro de 2012 aqui no Brasil. E fui ao cinema, fui com as minhas tias assistir. E era foi um fim de semana, se não me engano, foi no sábado. E estava até relativamente cheio, que me deixou positivamente surpreso, tendo em mente que o filme nos Estados Unidos fracassou na bilheteria, inclusive um filme que deu prejuízo, mas isso também não importa, né? Quando o filme é bom, isso não importa. E aí quando eu vi aquela movimentação, a conjunção de tudo aquilo com a trilha sonora, com os figurinos, com a direção de arte, com aqueles personagens que ao mesmo tempo estão dentro de um mistério, mas tem um quê de romance, tem um quê de comédia física, tem gags visuais muito inspiradas, tem um quê de fantástico em A Invenção de Hugo Cabret, que de fato você só poderia encontrar no cinema. E o Scorsese entende isso, o Hugo, o personagem, entende isso também. Acho brilhante. O Asa Butterfield, de Sex Education e Miss Peregrine, né? E além do Menino do Pijama Listrado, né? Também, que muita gente gosta. Então, assim, essa coisa do menino que pensa visualmente nas soluções, que a gente até veria posteriormente no The Fabelmans, do Spielberg. Sim. Mas que ao mesmo tempo ele pensa visualmente nessas soluções, ele é muito criativo e ele quer entender a gênese da história, ele tem uma curiosidade. Então a maneira como ele produz essas cenas, a maneira como ele faz uma releitura dos grandes clássicos da história do cinema, como aquela cena que já é muito famosa do Hugo pendurado no relógio, é uma releitura do curta muito famoso do Harold Lloyd, que inclusive eles assistem no filme em dado momento, ou o momento em que a gente tem que ele fica pendurado lá de fora para poder fugir do inspetor. Sim. Aí tem uma outra cena em que eles estão justamente assistindo a esse filme do Harold Lloyd no cinema,
o Hugo e a Isabelle, que é interpretada pela Chloe Grace Moretz. E aí ela não tem costume, ela é da literatura e ele é do cinema. E aí, quando ela tá vendo aquele filme, ela tá sendo manipulada pelas expectativas. Tem um dolly, assim, que ele faz que é muito bonito, é muito exemplificativo pra gente ver o fascínio nos olhos dessa garota, assim. Sim. Então é um filme que, mesmo que para muitos, assim, dentro da filmografia do Scorsese hoje, talvez não salte muito aos olhos, mas é um filme simplesmente mágico. Naquele ano também, eu me lembro muito de assistir, 2012, lembro muito de assistir O Artista também, que foi o que ganhou o Oscar, inclusive competindo com A Invenção de Hugo Cabret. Também o Artista é dirigido por quem mesmo? É pelo Michel Hazanavicius. Sim. E o Michel Hazanavicius foi um trabalho dele, sim, o artista, mas depois não teve uma grande notoriedade. Mas o artista, eu acho que tem também tem um quê de encantamento, assim, embora muita gente assim não lembre hoje. Mas se tivesse escolha dos dois, eu escolheria A Invenção de Hugo Cabret, que é um filme que eu revisitei mais, é um filme que toda vez, a cada revisita, ele fica melhor, fica mais encantador. E é um tipo de deslumbramento que na tela grande já é espetacular. E em quaisquer outras telas, ele apenas reafirma esse encantamento, esse brilhantismo. Então, por isso que eu acho que foi uma ida ao cinema muito memorável. É o tal do filme sobre cinema, o tal da carta de amor ao cinema. Esse sim, acho que se classifica mais ainda como uma carta de amor ao cinema, porque o Scorsese, ele não é só um cinéfilo que cata suas referências e põe ali, não, ele é um estudioso do cinema também. Ele, Spielberg, exato, mas esse aqui especialmente porque ele tem uma empresa e tal, que faz essa curadoria. Ele né? Inclusive tem até uma história, né, tem até um negócio de bastante dele, ele também resgata muito o cinema nacional, né? Resgata muito o cinema nacional. Detalhe, o Scorsese conhece... o Cidade de Deus, na época, não precisava dessa preservação, mas, por exemplo, filmes mais antigos, o próprio O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, do Glauber Rocha, ele adora. Ele viu Terra em Transe, ele ficou louco com Terra em Transe. Ele conhece, só para vocês terem uma ideia, Humberto Mauro, que era um curta-metragista, um cineasta mineiro, que, assim, está vamos dizer assim, nos primórdios do nosso cinema, do nosso fazer cinematográfico no Brasil, que ninguém conhece. E ele conhece Humberto Mauro. Então, assim, para quem tem essa bagagem toda e conseguir transmutar isso na forma de uma narrativa acessível para crianças, uma narrativa ficcional, mas que ainda assim tem todo esse poder de ilusão, de encantamento, já merece ser aplaudido de pé. Então, eu acho que esse filme, naquela época, deveria ter levado o melhor filme, apesar de eu amar o artista, mas eu acho que esse aqui seria uma opção mais completa. E o Scorsese também deveria ter ganhado direção, embora o trabalho do Hazanavicius em Um Artista seja o seu melhor até hoje. Mas ainda assim, acho que uma ida inesquecível seria desse filme. E é isso. Primeiramente, se você gostou desse vídeo, eu acho que tá bem longo, mas é um pratinho aí de muitos filmes. Muitas dicas. Muitas dicas aí. Também saem dicas até pra mim, né? Valeu, muito obrigado. Como sempre, um deleite. Espero vir mais vezes. Beleza. O Júlio, inclusive, falou que talvez lá no canal aí. Aqui, né? Ele até brinca que ele ainda tá em Ainda tô em 2005 ainda. Tô em 2005. Tô lá no blog ainda. Então tô lá ainda, escrevendo. Só assim, o máximo da mídia visual é a palavra. Assim. Então, é isso aí, gente. Se vocês curtiram, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho, faz todas essas coisas que essa plataforma adora, né? E aí vai funcionar o vídeo, mais pessoas vão conhecer. Se esse quadro realmente der certo, eu posso trazer novos convidados, né? Posso fazer youtubers, influenciadores, críticos de cinema, jornalistas, amigos aí, né? Porque o intuito desse quadro é conversar sobre cinema de uma forma mais
Descontraída, né? mais descontraída, com mais, também com mais acessibilidade. Porque muita gente que me acompanha aqui, às vezes eu recomendo uns filmes, eu assisto sempre tanta bola, né? Acho que as listas, elas já acham, olha, ele tá indicando um filme e tal, né? Já é mais direcionado, já é né? mais direcionado. Então, resolvi aqui trazer essa entrevista misturando com lista, e acho que aos poucos a gente vai acrescentando uma coisa ali, acrescentando uma coisa aqui, trazendo mais convidados, né? E aí assim a gente pode também sempre conversar sobre essa arte que a gente tanto ama, tanto adora, né? Que é o cinema, que é a sétima arte. Então, muito obrigado, Júlio. Muito obrigado a vocês que tenham nos assistido. Então é isso aí, muito obrigado. Até a próxima. Jota Críticas, valeu e até a próxima. Are you listening? Damn. Yeah.